Você realmente acredita que sabe tudo sobre o que aconteceu naquele quarto de hospital em maio de 2021? O homem mais amado do Brasil estava no topo absoluto do mundo. Mas o que os laudos médicos e os bastidores revelam sobre a sua batalha final vai muito além do que a televisão te mostrou. E a verdade é bem mais sombria do que parece. Paulo Gustavo Amaral Monteiro de Barros nasceu em Niterói, um garoto comum que transformou suas próprias dores e memórias de família na maior força cômica que esse país já viu. Ele criou a Dona Hermínia inspirado na própria mãe, e do nada, virou um fenômeno que arrastava milhões de pessoas para salas de cinema. Quebrando todos os recordes históricos de bilheteria, o cara tinha dinheiro, prestígio, um casamento sólido com o dermatologista Thales Bretas e 2 filhos pequenos gerados por barriga de aluguel que eram o sonho da vida dele. Ele estava literalmente no ponto mais alto que um artista brasileiro poderia alcançar, com contrato milionário, projetos internacionais engatilhados e o amor incondicional de um país inteiro. Só que por trás daquela energia inesgotável e das gargalhadas nos palcos, existia um medo paralisante que pouca gente conhecia. Paulo tinha asma severa desde a infância e desenvolveu uma paranoia brutal durante a pandemia de 2020. Ele se isolava. Desinfetava absolutamente tudo e dizia com frequência para os amigos mais próximos que se aquele vírus entrasse no corpo dele, ele não sobreviveria. Era quase como se ele pressentisse o próprio fim. E em março de 2021, o pior pesadelo dele bateu na porta. Os primeiros sintomas pareceram uma gripe qualquer, mas a queda de oxigenação foi tão violenta e repentina que ele precisou ser levado às pressas para o Hospital Copa Star, no Rio de Janeiro, sem saber que jamais voltaria para casa. Quando Paulo Gustavo deu entrada no hospital no dia 13 de março, os médicos acharam que seria uma internação rápida de observação. Mas o vírus foi destruindo o tecido pulmonar dele com uma velocidade assustadora. Em questão de poucos dias, a respiração natural se tornou impossível e a equipe médica precisou entubá-lo. Mas isso ainda não era o pior. Os aparelhos convencionais de ventilação mecânica não estavam mais dando conta porque os pulmões dele estavam completamente endurecidos e cheios de secreção. E é aqui que a história começa a ficar perturbadora. Para tentar salvar a vida do ator, os médicos decidiram recorrer a um dos procedimentos mais invasivos e arriscados da medicina moderna, a ECMO, que funciona basicamente como um pulmão artificial fora do corpo humano. O sangue era drenado por cânulas gigantescas. Passava por uma máquina para receber oxigênio e voltava para as veias. Paulo passou semanas ligado a dezenas de tubos, sedado no limite máximo, sofrendo com infecções bacterianas oportunistas, hemorragias internas e transfusões diárias. Os boletins médicos escondiam do público o verdadeiro horror daquela UTI, onde o corpo do comediante lutava uma guerra biológica silenciosa a cada segundo. No início de maio, quando parecia que um milagre estava acontecendo e os sedativos começaram a ser reduzidos, Paulo abriu os olhos, interagiu com o marido e apertou a mão da equipe. Parecia a virada perfeita. Mas o que veio depois ninguém esperava. No dia 3 de maio, de forma completamente súbita, Paulo Gustavo sofreu uma embolia gasosa maciça. A autópsia clínica e os laudos médicos detalharam o que realmente aconteceu por dentro. A pressão absurda do ventilador e o dano extremo da infecção abriram uma fístula bronquiolo-venosa, que é um rasgo entre a via aérea e a corrente sanguínea. Uma bolha de ar entrou direto nas veias, viajou até o coração e foi bombeada direto para o cérebro, causando um choque devastador e lesões cerebrais imediatas e irreversíveis. Na noite de 4 de maio de 2021, aos 42 anos, o coração dele parou de vez. A autópsia simbólica dessa tragédia nos mostra a fragilidade brutal da existência humana. Um homem que tinha todo o dinheiro do mundo, acesso aos melhores tratamentos e a torcida de 50 milhões de pessoas, mas que foi vencido pelo próprio medo mais profundo que ele carregava na alma. Isso nos faz refletir sobre como o sucesso e a fama não criam nenhuma blindagem contra a nossa vulnerabilidade biológica, e como a vida pode ser interrompida em um único segundo. Se você é fascinado pelos bastidores ocultos, laudos médicos e autópsias sombrias das histórias reais mais impactantes que ninguém tem coragem de dissecar a fundo, clica no botão de seguir agora mesmo porque ainda tem muitos arquivos perturbadores para serem revelados por aqui.